Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Lusitano. Hoje temos como convidado Carlos Lopes. Para quem não conhece, eu já o conheço há muitos anos, se calhar das pessoas no mundo dos cavalos que eu conheço há mais anos, desde que eu era miudinho, recém-adolescente, mas pronto. Carlos Lopes, que fez, já nos vai contar, mas fez a sua carreira muito na parte do treino e julgamento de cavalos. Ele que é um juiz FEI, Federação Equestre Internacional 5 estrelas, mas que isso é um termo já um bocadinho desatualizado. Hoje em dia se diz juiz de nível 4, mas portanto está no topo, atingiu os pinkers dos pinkers no topo. Também foi o primeiro dos primeiros juízes do mundo e o primeiro português a ser juiz de 5 estrelas, nível 4 para dressage. Muita experiência internacional como treinador, gestor de centros hípicos, consultor de diferentes federações, Federação Francesa de Equitação, CBH, Confederação Brasileira do Hipismo, sempre ligado à Federação Equestre Portuguesa nos últimos 20 anos. Portanto, Carlos Lopes, muito obrigado por nos conceder esta entrevista no podcast do Cavalo Lusitano. É um prazer enorme estar aqui, até porque essas coisas todas que referenciaste, essa biografia que referenciaste agora, deve-se muito também ao facto de eu ser português e ser também um defensor do cavalo lusitano, porque esta carreira toda começou por exatamente acreditar que o nosso cavalo era capaz de fazer qualquer coisa diferente, e aqui há uns anos, quando se começou, quando nós saímos do Brito Pais, os dois, não é? Porque a gente conhece desde aí, um bocadinho antes, mas quando o Brito Pais defendia a teoria de que os cavalos só duravam para torear, nós começamos a defender, e eu particularmente, que o cavalo tinha que ter uma integração desportiva, porque essa era a visão, era o futuro, não é? Então, mas conte lá como é que teve o seu início e a relação com o mundo dos cavalos? Olha, os mundos dos cavalos, o meu primo foi toureiro, um toureiro da alternativa, na altura do Luís Saramago, do Pedro Franco, que era o Mário Braga, que tu chegaste a conhecer lindamente, e, portanto, a minha família sempre esteve ligada a estas coisas dos touros, e daí depois de eu ter estado no Brito Pais, contigo e com o Zé Guerra. Quinta de Pai Correia. Quinta de Pai Correia, onde era efetivamente um centro talvez o único centro do Oeste, onde se podia falar de cavalos e aprender a montar a cavalo. E quer queiramos, quer não, há que dizer que o Dr. Raul Brito Pais, o António Raul Brito Pais, como para nós, era uma pessoa que sempre nos espicaçou muito, porque na verdade é um homem de cavalos. Defende o que defende e que eu louvo e que eu respeito imenso, mas também pela qualidade da equitação, pela forma como ele falava connosco, nos espicaçou a sair e a ganhar outros horizontes. E talvez um dos grandes responsáveis de eu talvez estar onde estou seja ele, porque aquelas noites que passávamos, porque a gente montava à noite, não é? A gente saía do trabalho e íamos montar para Pai Correia, portanto Lisboa, carro, autoestrada, quando passou a haver autoestrada, Não porque havia até lá levávamos uma hora e tal a lá chegar, e depois ficávamos até às 500, e depois ainda íamos para a Lareira e fazer uma série. Tu disseste lindamente, fizeste parte desse grupo, como a Filomena Albano, como muita gente que saiu de Pai Correia, que depois deu origem a uma vaga de pessoas a puxar pela dressage do ensino. Vamos falar em ensino. Ensino de competição. Ensino de competição, que é aquilo que eu defendo. E, portanto, o Pai Correia foi, numa determinada altura, um centro de uma tertúlia de discussão de várias coisas, não é? E, portanto, eu acho que é daí, ou seja, Pai Correia, e nomeadamente o António Raul, é uma pessoa que nos chuta para a vida e que nos abre outros horizontes, embora ele não os defendesse e tivéssemos discussões enormes, como tu sabes, não é? Mas eu acho que ele é um dos grandes responsáveis por eu hoje estar onde estou. Muito bem. Acho que sim, realmente fez escola, era uma escola diferenciada, pequenina, muito tradicional, mas com muito bons E princípios. de pessoas cultas, homens Sim. de cavalos, e de pessoas que amavam cavalos. Muito bem. E isso é uma coisa que hoje isto tudo evoluiu de uma forma significativa, quer numérica, quer com outras perspectivas,
mas deixou de haver, porque há tanta coisa, aos telefones, os Facebooks, os Instagrams, a internet, que a gente na altura era os Spectrums que estavam a começar, portanto, e uns Applezinhos com uns jogos e umas coisas. Hoje em dia a juventude tem tanto acesso a tanta coisa, mas que também perde este processo de cultura pela troca de informação presencial. Falar, conversa, diálogo, discussão. E isso é uma coisa que eu tento incutir aos meus 2 filhos, não é? Que falem, que discutam, e que não procurem só a web, não é? E estas redes sociais todas, mas que efetivamente é através da conversa que o conhecimento se solidifica. É verdade. E agora falando aqui um bocadinho mais da área onde se especializou, porque é que enverdou por esta carreira de juiz de ensino? Porque competi e na altura fazer 60% em Portugal, como tu sabes, era ir aos Jogos Olímpicos, não é? A Isabel Verde foi campeã com 70. Não, mas na altura nós aqui em Portugal, os juízes eram todos militares, havia uma cultura e uma história militar muito grande em Portugal, com pessoas que participaram em Jogos Olímpicos, homens de cavalos notáveis mundialmente, e portanto o princípio era que era difícil conseguir. E ainda hoje é difícil conseguir, mas não é eu fazer os 60, é fazer os 80. Portanto, as coisas, só há esta diferença de 20 pontos. E eu não percebia e decidi fazer um curso de juízes. Com o Veloso, com o Francisco Cancela, com o Almeida e Sousa. Eu acho que tu também fizeste esse curso no 4º Esquadrão. E, quero perceber o que é que esta gente quer que eu faça. Porque os círculos são aqueles, os trotes são aqueles, os galopes são aqueles, quer dizer, as regras são estas. Qual é a diferença entre o 5 e o 6? Basicamente, na altura, entre o 5 e o 6. Hoje em dia discute-se a diferença entre o 9 e o 10 e o 8,5 e o 9. Ali era o 5 e o 6, porque era dificílimo fazer 60%, que é uma prova satisfatória ainda hoje. E foi daí que depois continuei, não é? Non-stop. Então leva-nos à questão seguinte, que é falar um bocadinho sobre esta evolução até se tornar o primeiro juiz português de paradressage 5 estrelas, nível 4. E um dos mundos, porque eu fiz parte do grupo de pessoas que tirou a paradressage do IPC, do International Paralympic Committee, e que o integrou na FEI. Portanto, logo à partida era eu e o Sheldon, e somos os únicos ainda dessa altura. Do início. Do início. Eu fui membro da comissão técnica do IPC, ainda. Portanto. Mas é que leva-nos à parte seguinte, que é juiz de ensino, de competição, o primeiro português também a atingir o patamar da elite, do topo, a cereja no topo do bolo, o píncar da pirâmide. Como é que foi este percurso de chegar a juiz 5 estrelas, ou seja, nível 4, para sermos mais atuais? De novo, acho que tudo isto só é possível pela família que tenho. Pela mulher que tenho, a minha mulher Paula, que é, por como deves calcular, e tu presenciaste isto muito, muito de perto, as viagens são umas atrás das outras para se conseguir chegar onde chegamos. E, portanto, é preciso ter uma família muito sólida, um casamento muito sólido, e depois ter 2 filhos que, embora se tenham formado em diferentes áreas, continuam a montar a cavalo e querem ser profissionais dos cavalos, o que me ajudou imenso a poder fazer esta vida. E depois tive uma coisa que é importantíssima, que ao princípio achei que era uma dificuldade, que era o facto de ser português, aqui perto do Atlântico, mais perto, se calhar, da América do que do centro da Europa. Mas foi mais custoso, que as pessoas, calhar, não têm noção, mas é preciso investir muito para colher frutos, ou seja, tem que se pagar muito do seu bolso para ir assistir a formações, secretariar os juízes, não é? Bem, eu não vou falar daquilo que me custa, porque seria indelicado e até desmotivante para os futuros. Não vamos falar disso. Vamos falar do que é que custa em termos de sacrifícios pessoais e de dedicação e perseverança numa coisa que tu amas fazer.
Mas também é preciso conhecer as pessoas certas, ir às formações corretas para poder ascender, porque o que estava a dizer, sendo português podia ser uma desvantagem, mas parecia até se tornou uma vantagem por ser o único, o diferente. Porquê? Porque haver mais representação de países? Não, e porque nesse processo de Pai Correia, depois deu-se a Escola Portuguesa de Arte Equestre, e deu-se também umas idas muito contínuas ao casal, onde tive o privilégio de partilhar muita coisa com o Dr. Guilherme Borba e com o Tó, que são dois académicos. E esta parte académica é o que ainda hoje me distingue enquanto juiz. Porque a regra é a regra, mas também pode ser uma visão que temos a uma determinada altura no tempo, não é? Sobre um determinado movimento. Mas a parte académica está escrita. Ou seja, ter escola, ter conhecimento, ter cultura equestre é importante. Ter cultura equestre. E este facto de ter privado, de ter podido participar com o Tó na Escola Portuguesa de Arte Equestre e depois no casal, a ouvir falar o Dr. Guilherme Borba sobre equitação era uma coisa que eu ainda hoje não encontro. Aliás, e não só para mim, fazendo memória, o Uva Macklin teve cá a dar um estágio de juízes, exatamente, e um dos exemplos que ele conta é exatamente essa diferença, porque o Dr. Guilherme Borba fez o curso de juiz FAI com ele, e o Fernando Sommer de Andrade. E um dos exemplos, quando ele vem a Portugal, isto na Anadia, fazer esta coisa, e que eu tive o privilégio de participar, ele dá este exemplo fabuloso e que tem tudo a ver com aquilo que eu te estava a explicar, que é o conhecimento académico profundo das coisas. Que é, no mesmo curso, o Uwe Macklin, em determinados cavalos, dava notas altíssimas, e estamos a falar há 30 anos, portanto os piafés e as passagens não são da qualidade que são hoje, e os dois juízes portugueses, o Fernando Sommer de Andrade e o Dr. Borba, davam grandes notas às extensões, aos andamentos largos. E, portanto, isto caracterizou esta diferença do que é para nós uma cultura equestre muito grande, muito enraizada, ligada muito aos andamentos de concentrados e de reunião, e à diferença dos outros tipos de cavalos que eram muito mais expressivos nos andamentos largos. E portanto, eu acho que isto, manter esta solidez, este pilar sólido na parte académica e de ser mesmo diferente nas notas que dou em determinadas circunstâncias, ligadas sempre a esta questão, porque as regras são académicas. Podemos ter depois, momentaneamente, uma interpretação um bocadinho mais para a esquerda ou mais para a direita, mas as notas têm a ver com a parte académica, que me permitiu que, efetivamente, as pessoas reconhecessem os conhecimentos sólidos que tenho e de me terem proposto, coisa que eu pensava impossível, mas que depois de ter acontecido, acho que tem, como disse a minha família, e o facto de ser português. Ok, pois realmente é um percurso notável e aqui fala de uma coisa muito importante que também tem distinguido a nossa história, por isso é que fomos reconhecidos como Equitação Portuguesa Património Imaterial da Unesco. Muito bem, durante esta sua escalada de juiz nacional, juiz internacional até chegar ao nível 4, também ocorreu igualmente no mesmo período um crescimento e uma afirmação do ensino português, não é? Fala-nos um bocadinho desta afirmação da técnica e do ensino da evolução dos cavaleiros portugueses no panorama internacional. Eu tive a oportunidade de participar nisso, não é? Porque depois de ter feito o curso de juízes nacional, achei que era a única forma de trazer mais gente às pistas era efetivamente sairmos dos cavalos cruzados, alguns warm bloods, como da Margareta Lima Garcia e de mais 2 ou 3 personalidades, mas a maior parte, como te lembras, eram cavalos cruzados.
E, portanto, mas com muito pouca gente nas pistas. Talvez a Semana Equestre Militar fosse o evento mais proeminente nessa altura, com mais civis, mas quer dizer, a gente passava um ano inteiro à espera da Semana Equestre Militar, como te lembras, não é? Porque depois havia 2 ou 3 concursos na Sociedade Hípica e eram sempre os mesmos. Tínhamos 15 pessoas, 20 pessoas. O Francisco Casal da Abreu também organizava um na Anadia. Na Anadia, o outro em Coimbra, Pois, outro no Centro Hípico de Chopal, Coimbra. e depois não havia mais nada. Quer dizer, e eu queria fazer disto vida, porque eu tinha saído da Nestlé, que foi onde comecei, quando ia para Pai Correia, se bem te lembras, a gente saía, como referi há pouco, e eu queria fazer disto vida. Pá, e isto com 15 pessoas, o universo de 15 pessoas não dá para fazer vida. E portanto criei, ou meti os pés ao caminho e isto tem que desenvolver. A única forma disto se desenvolver é tornar possível que o lusitano participe mais ativamente nisto, não é? Porque era o cavalo que tínhamos mais à mão, era o cavalo mais acessível, era o cavalo disponível, e que cada vez que eu aprofundava mais os meus conhecimentos, achava que era um cavalo que podia fazer coisas. Porque havia aquela celema, não, cavalos não andam a passo e só galopam e não trotam isto e aquilo. No fundo, as pessoas estavam todas um bocado equivocadas, não é? Porque era preciso começar a fazer qualquer coisa e mostrar qualquer coisa. Depois os juízes logo haviam de dar as suas notas, como ainda hoje fazem. Mas era preciso fazer com que as pessoas viessem à pista e que gostassem de saírem de casa, viessem. E então acho que esse princípio de podermos, e foi quando veio a Marieta a Portugal, fazer o curso de juízes em Mafra, abrir os horizontes, que afinal não eram, os 5 não eram a última nota que nós tínhamos para dar, que havia 7 e 8, e portanto, e isso acho que permitiu uma abertura muito grande, e o lusitano contribuiu imenso para isso, não é? Ao mesmo tempo a APSL lançou um programa de cavalos ligados de cavalos lusitanos na Taça de Portugal. Já me está a roubar as perguntas seguintes, mas faz muito bem. Eu peço imensa desculpa. Sim, força. Podemos avançar. Eu estou aqui numa sequência, não é? E isso tudo permitiu que o lusitano fosse encarado de outra forma na pista, porque, como te lembras, os militares olhavam para o nosso cavalo de uma forma diferente, não é? Uma forma diferente. Havia quase uma separação de culturas. A cultura militar ligada ao cavalo cruzado, o cavalo de desporto, e uma cultura muito mais enraizada no povo, uma cultura muito mais ligada a Portugal, que era a cultura do lusitano e do toureiro, que no fundo, quer dizer, uma pessoa que monta bem a cavalo, e se predispuser a treinar para apresentar um cavalo num retângulo 60-20, também o vai conseguir fazer. E a prova disso é que estamos nos números em que estamos, depois de 20 anos, não é? Há uma integração, se formos a ver, há uma integração muito grande nas pistas das pessoas que vêm da cultura tradicional do cavalo. Sim, globalizou, não é? Globalizou. E essas pessoas foram as pessoas que efetivamente ajudaram a empurrar a disciplina e ajudaram a empurrar o cavalo para o palco. E depois também, a partir daí descobriu-se um mercado. A partir daí os criadores começaram a ver que há outro mercado para além da equitação tradicional, da equitação de trabalho, e há o mercado do desporto, e estamos a chegar onde chegamos hoje, com cavalos com honrosas participações em Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo, finais, portanto não estamos a falar de uma coisa qualquer. Acho que hoje mesmo a raça lusitana é a 6ª maior raça com representação do ranking mundial de raças. E já esteve em 5º lugar. Então, acho que agora está em 7º, já esteve em 6º, mas já atingiu o 5º lugar. Por isso, isto é no fundo um orgulho enorme ter posto esta minha paixão nesta disciplina e ter participado
ter participado ativamente nesta evolução, nesta coisa que agora estava, não sei bem como é que é de referenciar, mas o ensino era um ensino ligado à parte militar, que tinha uma história importantíssima, a honrar a bandeira de Portugal várias vezes em vários campeonatos do mundo. Primeira medalha olímpica foi medalha no olímpica, hipismo, etc. Coisas que a história nos marcou imenso, mas depois eu acho que e isso orgulha-me imenso, ter podido participar neste processo de integração de uma cultura mais, que nós diríamos mais tradicional, mais ligada ao nosso cavalo, mas que no fundo foi essa cultura que permitiu nós atingirmos os patamares de performance que estamos hoje, não é? Muito bem, falou aqui de uma coisa também importante e se calhar podia dizer que o Carlos Lopes juntou o útil ao agradável, ou seja, era um caminho que necessitava, gostaria de seguir por aí profissionalmente, não havia escala, você esteve sempre ligado, ativo, dinâmico, a organizar eventos, concursos, ligação à federação. 2 campeonatos da Europa. Campeonatos o primeiro campeonato da Europa de paraequestre de sempre, na Anadia, e o campeonato da Europa de júniores e jovens cavaleiros em Azeitão. Pois é isso. Portanto, foi uma conjugação de fatores que foi favorável a todos. Já para não falar no primeiro CDI, que nunca tinha havido um CDI. Pois, também. E também organizamos. Mas, portanto, Carlos Lopes, sempre ligado à Federação Equestre Portuguesa, fez o seu caminho como juiz, e em paralelo também, como juiz internacional foi reconhecido, mas também em paralelo levou a equitação e a organização da dressage do ensino português também a patamares internacionais. E alunos, não é? Pois, e cavaleiros, e isso, essa parte do treinador, não é? E falou aqui um bocadinho do Lusitano. Acha que o Lusitano tem evoluído também nestes últimos 20, 30 anos para ser um cavalo performante e um cavalo que esteja lá nos palcos, nos grandes palcos, a decidir, a disputar? Eu acho que sim. A prova disso é que os números não mentem, não é? Não sei se é hoje a 5ª ou a 6ª raça com maior representação, ou como tu dizes, a 7ª, não fui estudar isso. Mas é o primeiro livro fechado. Todas as outras raças são de livros tecnológicos abertos, que são coisas completamente diferentes. Eu acho que não há qualquer dúvida sobre isso. Isso não é uma raça que, se tu me disseres assim, os profissionais, as pessoas que andam no top dos tops olham para a nossa raça como uma raça que pode vir às medalhas, ainda não. Ainda há que preencher esse caminho. Mas é uma raça que nos tem permitido a muitas nações estar representado em grandes eventos de importância, Jogos Olímpicos, Campeonatos do Mundo, etc., CDIs 5 estrelas, com grande dignidade e ganhando alguns. Portanto, a raça também tem uma coisa, a raça também é, do ponto de vista zootécnico, uma raça pequena. Muito pequena, 5.000 éguas reprodutoras do mundo inteiro. E não sei se nascem 5.000 produtos todos os anos. Não, nascem no mundo inteiro 3.000 e tal produtos. Portanto, estás a ver, isso é, como eu costumo dizer, se calhar há mais zebras em Angola do que existe lusitanos no mundo inteiro. Muito mais. Portanto, e isso tudo também não se pode querer que haja de repente cavalos top, porque isto, como tu dizes muito bem, é uma raça de livro fechado, estamos a falar de 20 anos de despertar para o desporto. 20 anos são 2 gerações de grande prémio. É 0, não é? Porque é 1 ano na barriga, 3 anos a campo, e depois com 8, 9 anos começam a fazer grande prémio. Sim, o intervalo de gerações nos cavalos, portanto, mesmo em termos de seleção, é 10 anos. Portanto, estamos a falar que, para sabermos aquilo que criámos, que quando sonhámos em juntar uma égua e um cavalo, com o sonho de obter um cavalo de desporto performante, leva 10 anos. E não podemos ter aqui muitas entropias pelo meio, portanto, e inclusive temos que acertar com a equipa técnica e com o cavaleiro. Para potenciar essa genética. Portanto, tudo isto é tudo muito recente. E achar que a raça não evoluiu mesmo com estes dados é uma coisa que não tem qualquer tipo de cabimento. A raça evoluiu uma barbárie. Portanto, hoje em dia, eu tive o privilégio de assistir aos 2 últimos anos da seleção de Garanhões em janeiro, e os cavalos têm todos andamentos corretos e alguns com muito bons andamentos. Aliás,
Aliás, e isto aqui já é a minha parte até acho que nos andamentos alguns dos cavalos podem ter mais pontos que aqueles que têm, porque efetivamente são andamentos mais do que corretos. Alguns deles são bons ou muito bons. Portanto, andaram nos 8 e nos 9. Andarão nos 8 e nos 9. Alguns deles, comparados com outras raças, sem dúvida. Muito bem, isso é bom ter este contributo de um juiz que tem a sua mira muito aferida globalmente. E aqui relacionado também com o ensino, com a dressagem de competição. Já falou brevemente, mas gostava que nos fizesse aqui uma análise ao projeto dos cavalos novos lusitanos da APSL no ensino, que pensa que poderá ter sido bom para a raça, para a melhoria da equitação e também da competição dos cavalos em Portugal. Teve várias fases com a Martina Hanover, com a Kira, agora este projeto com os treinadores Daniel Pinto e Miguel Ralão Duarte. O Carlos também tem participado como juiz a analisar aliás, os cavalos. tem-me convidado imensas vezes, infelizmente não tenho podido estar presente em tantas vezes que me convidaram por razões de agenda. Eu acho que é uma coisa super válida, sobretudo para ajudar à educação da equitação. Aquilo que eu tenho nos últimos anos, ou nesta história da minha vida ligada ao cavalo, é que o nosso cavalo é um cavalo que dá, e que gosta de dar, e que gosta de servir. O que acontece é que se nós não tivermos conhecimento, ele vai saltar etapas. E como é tão generoso, como gosta tanto de dar, uma pessoa que esteja menos desperta, há alguns problemas, vai saltar essas etapas. Tal escala de treino, o cavalo rapidamente chega a um patamar sem ter consolidado o anterior. E como ainda tem alguns, a nossa raça tem, como todas as raças do mundo, tem pontos menos bons, um cavaleiro menos experiente e que se deixa entusiasmar por esta facilidade, por esta montabilidade, por esta generosidade. Sim, até diz no padrão racial, é generoso. É por esta generosidade que nós encontramos, não é? Não são todos, mas alguns são muito generosos. Há uma tendência a saltar estas etapas. E essas etapas vão-se pagar muito caras no futuro, em termos de pontos. Porque isto, no fundo, estamos a falar, na disciplina de ensino, estamos a falar matematicamente, quer dizer, um cavalo, todos os cavalos que sejam corretos nos seus andamentos e que estejam corretamente educados e montados, têm a obrigação de fazer 70. Porque é o correto, não é? E, portanto, se não o fazem, e se tudo o que está para trás, morfologicamente e com características de física, etc., é correto, há aqui qualquer coisa. E esse qualquer coisa é a educação. E então acha que este projeto é bom para dar essas bases? Este projeto é muito bom. É muito bom porque esteve sempre ligado a pessoas que sabem de cavalos, o Daniel, o Miguel, a Kira, etc. E, portanto, isso é importantíssimo que se continue. E, efetivamente, nós, comparados com raças, com outras raças, para competir nos cavalos novos, e eu já é a segunda vez que julgo o Campeonato do Mundo de Cavalos Novos, pronto, temos que trabalho a fazer. Há trabalho a fazer. Há, efetivamente, participações na nossa história já muito condignas, mas, efetivamente, temos um trabalho a fazer. Mas eu até acho que a nossa raça, e lembrando-me das palavras do Guilherme Borba, a nossa raça é uma raça tardia, é uma raça que se faz tarde. Embora seja generosa, é uma raça que nós temos que esperar, porque os cavalos aprendem-se a usar com mais idade, ao contrário das outras raças do centro da Europa. E, portanto, tudo o que seja 5, 6 anos é difícil de mostrar a nossa capacidade, porque a nossa capacidade, sobretudo, está para o Grande Prémio, não é? E, portanto, temos que ter alguma
alguma tranquilidade de espírito, e quando pomos uma carreira de um cavalo e quando planeamos a carreira de um cavalo, de reconhecer aonde é que isto é tal e qual como os cavalos de corrida. Há cavalos de corrida que vão correr aos 2 anos e há cavalos de corrida que vão correr aos 5 Saber, anos. a gestão da carreira é fundamental. A gestão não é? da carreira. Era aí que eu queria chegar. E essa gestão, este projeto tem ajudado a isso, e tem trazido conhecimento, porque isto cresceu tanto que, efetivamente, as pessoas que têm este conhecimento para ensinar cavalos, para treinar, não são assim tantas. Não há assim tantas ligadas ao ensino. E, portanto, é preciso continuar a passar a mensagem da equitação, da qualidade de equitação, para que a raça se continue a valorizar quando chega efetivamente às pistas internacionais. E eu acho que há aqui, e eu agora fazendo aqui uma ressalva, estamos num momento com algum desequilíbrio, onde se vê gente a montar muito bem e onde se vê muita gente a montar menos bem. Ou seja, no caminho para aprender. E, portanto, isso é preciso solidificar. E as instituições que têm a obrigação de gerir, e de gerir o quê? O futuro. Têm que estar atentas a isso. E a APSL, de alguma forma, tem estado atenta a isso e, portanto, é de louvar. Muito bem, aqui vemos a experiência e a clareza de pensamento, você vai aos pontos mesmo fulcrais, eu também partilho e subscrevo completamente o que disse. Já falou aqui muito da evolução... Mas a gente é Pai Correia. É isso, é a escola é a mesma. A escola e a conversa é a mesma da base. Mas aquilo, por exemplo, dar tempo aos cavalos, esperar, os cavalos se calhar não são muito fortes nas provas de cavalos novos, eu concordo completamente com isso. Até já tenho partilhado isso publicamente. Aqui o Carlos já falou um bocadinho do cavalo lusitano, da sua evolução, mas, por exemplo, o Carlos como experiência como treinador e como juiz, o que é que diria assim? O que é que precisamos agora a curto, médio, longo prazo melhorar na população de cavalos lusitanos para serem ainda mais performantes, para terem mais sucesso desportivo? O dorso, a ligação do dorso. E sobretudo, como há uma grande expansão, novos criadores, a raça está na moda, está quase preta à porter. Mas é preciso que tudo o que seja feito à volta dela, e a raça serve muitos objetivos, é preciso ter essa noção, mas no caso do ensino, porque é para aqui que eu vou voltando a puxar, no caso do ensino de competição, é preciso continuar a educar. Porque é preciso que os criadores percebam, quando eu digo que o dorso tem que melhorar porque efetivamente trazer peso atrás para continuarmos a termos os 9 e os 10 em Piafé, que já não temos assim tanto, e nas transições, tem que haver aqui a ligação entre o antemão e o pós-mão que se faça com capacidade de a percepção que passa ao juiz ser uma percepção de harmonia, de facilidade e de não dificuldade. E acho que efetivamente evoluímos imenso em elasticidade, os cavalos estão muito mais elásticos. Já é difícil encontrar um cavalo que não anda a passo. Pode não ser muito amplo a passo, mas todos aqueles que eu tenho visto, ou muito poucos, não têm uma boa definição de passo, ou têm alguma tendência a perder a definição dos 4 tempos. No trote, acho que estamos lindamente. No galope é preciso algum cuidado, porque no Grande Prémio, 70% do Grande Prémio é galope. E, portanto, enquanto nós em tempos fomos uma raça ligada ao toreio, galopadora, a introdução de alguns animais na raça mais brilhantes no trote. A seleção que foi feita nos últimos anos. Mais brilhantes no trote. Muitas vezes no modelo de andamentos que eram vistos à mão a trote, não é? Eu aí não sou um expert, mas porque é que eu digo que são mais brilhantes? Porque o trote é a coisa mais fácil de ver. Uma pessoa com menos conhecimentos equestres consegue perceber o que é um trote menos bom e um mais trote vistoso mais ou menos vistoso. Porque aquilo que salta aos olhos, como é um andamento a 2 tempos, é muito mais fácil de saltar aos olhos. A qualidade.
não é? Depois podemos aprofundar. E, portanto, enquanto o galope e o passo é uma coisa, porque quantas e quantas vezes a gente ouve, mas este passo é enorme. Ele pode ser super amplo, mas pode não ter uma definição, não é? Dos 4 tempos. E, portanto, todas estas coisas e todo este incremento que tem que continuar a ser dado, e tem que continuar a ser dado e tem que se continuar a passar, e as instituições têm que ter esse cuidado de educar, porque a raça, como tem crescido muito, tem atraído gente de todas as latitudes. E essa gente não teve, por exemplo, como nós, a oportunidade de partilhar conhecimento com pessoas com conhecimento profundo do cavalo. Não é? Nós tivemos a oportunidade, eu e tu estamos aqui a falar os dois, não é? Tivemos a oportunidade de partilhar conhecimento com vultos da equitação. Pessoas que não só eram criadoras, como montavam os cavalos e testavam os seus cavalos antes de mandar às éguas. Hoje, como isto cresceu tanto, há muita gente que não tem este tipo de processo. É óbvio que depois, com a história, com a continuidade, com a perseverança, vão ganhando, não é? Mas como há um envolvimento mundial de pessoas na raça a querer criar, a querer comprar, a querer testar, a querer mostrar, acho que as nossas instituições, e quando digo instituições, falo na APSL e nas suas congêneres, e inclusive na Federação Equestre Portuguesa, que têm que ter um papel ativo na educação destas pessoas que utilizam o nosso cavalo. Muito bem. E fica aqui o registro, por isso é que são importantes estes podcasts também, é para ficar registado, escrito, ouvido, gravado, as ideias e esta cultura que não se perca. Em jeito de conclusão, muito breve, que a prosa já vai longa, agora aqui como pai de cavaleiros internacionais, o Carlos tem mais stress a julgar, agora foi recentemente nomeado delegado técnico, não é? Para os Jogos Olímpicos, uma coisa notável e que temos que lhe tirar o chapéu. Vai estressar mais a ser delegado técnico nos Jogos Olímpicos ou a assistir a provas internacionais dos seus filhos em pista? Os meus filhos em pista. Não há dúvidas nenhuma. As pessoas que me conhecem, como disse, isto tudo, este caminho foi possível pela minha família, não é? E, portanto, e como sei que eles têm qualidade, portanto, como pai, e eles já tiveram alguns sucessos, graças a Deus, já representaram muito dignamente Portugal, e sejam os dois nos diferentes escalões campeões de Portugal, para mim é uma dificuldade. Olha, é tão difícil que os encaminhe efetivamente a ter aulas também com outras pessoas e a conhecer outros e a ter outras interações. Sempre com o cuidado da parte académica, da pessoa que vem ser uma pessoa que efetivamente não vem passar aquilo que se sente, para além que aquilo que sente, mas que esteja uma base sólida académica, porque é essa que é. E repara, essa parte académica agora com estas coisas do pescoço curto, da boca aberta, etc., voltou a ser muito mais posta em evidência e, portanto, o que nós queremos ver é efetivamente uma coisa que seja fácil à vista, onde a harmonia entre o cavaleiro e o cavalo seja una. E isso era uma coisa que nós, portugueses, e nós na nossa idade, era uma coisa que ouvíamos falar todos os dias. Ligeireza, não é? Mas essa ligeireza não é como foi usada há muito tempo em França, a ligeireza... Não haver contacto. Não haver contacto. Sim, não é isso. Era a facilidade. É o podermos fazer as coisas sem ter a percepção da intervenção humana. Este tipo... a colocação em cela que nós fomos obrigados a ter, estas coisas todas, que há uma tendência pela quantidade de participantes que vêm às pistas neste momento, em perder, porque não há assim tanta gente que saiba estas coisas e que efetivamente ponha em prática e que obriga os seus alunos a fazer isto. E, portanto, nós tivemos esta possibilidade
ao fim de 25 anos, 30 anos, não? 30 anos, para aí. 89, portanto, 27. 27, estás a ver, 30 anos, de vir aqui falar de uma coisa que na altura nós jovens e rebeldes, e éramos um bocado rebeldes, não é? Achávamos que aquilo tudo era tudo umas falácias, umas coisas, umas coisas e que com o aprofundar do conhecimento, com o aprofundar do estudo do cavalo e desta disciplina do ensino de competição, que hoje, 27 anos depois, nos fazem esta gente sabia do que é que dizia. É isso mesmo, Carlos. Olha, muito obrigado por este contributo, acho que ficou registado e bem, um pensamento claro, uma pessoa que abriu aqui as fronteiras, a internacionalização. Um grande bem-aja, obrigado por esta obrigado entrevista. À PSO pelo convite e obrigado a ti por conduzires brilhantemente esta entrevista. Eu é que agradeço, muito obrigado, foi uma facilidade, bem-ajam e até ao próximo.